Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico, e sou o fundador do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, uma instituição de apoio à saúde. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós temos atividades para a comunidade no IPTH? Sim, temos várias atividades. Todas as terças-feiras nós temos as palestras, ela é aberta ao público, todos estão convidados. E às sextas-feiras nós temos as constelações sistêmicas familiar, que inicia às 17 horas. E aos sábados também constelação sistêmica às 14 horas. Venha participar conosco. Muito bem, Jefferson, obrigado. Só quero fazer uma correção, não é às 17 horas, 19h30 na sexta-feira. 19h30. Então tá. Então hoje no programa Conexão Alfa, novamente Jefferson pode me interferir, fazendo pergunta, enriquecendo o nosso programa, Ok. sobre o tema que nós vamos falar. O nosso telespectador é o Augusto. Ele não fala para nós qual a cidade que ele escreve. Ele diz assim: Dr. Celso, eu assisto seus programas Conexão Alfa todos os dias. Também ouço as palestras que são transmitidas pelo Facebook todas as terças-feiras. De vez em quando cai. Cai mesmo, né, Jefferson? É verdade. Desculpa, tá? Nós estamos tentando organizar a internet para não cair. E ele fala assim: e no meio de tantas palavras que o senhor fala, eu comecei a aplicar algumas técnicas ensinadas na terça-feira e muitas coisas na minha vida já melhoraram. Mas, doutor, eu sofro de terríveis dores no corpo e já procurei ajuda nos meios da medicina e fiz até ressonância computadorizada e nenhum diagnóstico aparece. Doutor, é incrível, dói. Jefferson, as doenças psicossomáticas doem? Sim. Mesmo que não apareça no exame? Com certeza. E é muito dolorido. Que coisa incrível, né? Verdade. Então, eu quero falar aqui para o nosso amigo telespectador, Augusto, sobre as doenças psicossomáticas. Sabe aquela doença que a pessoa está tratando faz 1 ano, 2, 5, 10 anos? Não melhorou. O remédio tem lá uma proposta alopática de cura ou de alívio e no máximo que consegue é um pequeno alívio, mas dói, né, Jefferson? Sim. Como ele diz aqui, até a ressonância computadorizada, mas dói. E o médico disse para ele escreve, é intenso, melhor, é extenso, né? Intenso é uma coisa, extenso é outra, né? É extenso o e-mail dele. O que ele sente com certeza é muito intenso. Muito intenso. E o e-mail é extenso. E ele fala assim que o médico olhou para ele e simplesmente disse: olha, você não tem nada. Procure uma ajuda alternativa. Procure uma terapia, ele fala aqui. Tá, muito bem. Então eu quero falar para os nossos telespectadores e para os ouvintes sobre um caso clínico. Também de dores generalizadas no corpo todo. Todos os nossos telespectadores sabem que a nossa metodologia não tem limite. Por que não tem limite? Porque a nossa mente inconsciente é ilimitada em seu alcance. E nós não limitamos o inconsciente dos pacientes, não é mesmo, Jefferson? Sim. Todas as pessoas têm essa capacidade, de uma capacidade ilimitada na mente. Sim. Nossa mente é elástica. Né? Elástica. E tanto a mente tem a possibilidade de criar a doença e fazer doer, como desfazer a doença. Sim. A solução também está dentro, né? Está dentro, né? Então tá. Eu quero falar então de uma dor de uma senhora. Ela já tinha lá os seus 60 anos e ela procura o nosso instituto com uma carta escrita pelo médico dela. O médico conhece o nosso trabalho e o médico então escreve a carta e fala: Dr. Celso, por favor, atenda a nossa querida fulana de tal e tente nos ajudar, porque nenhuma proposta alopática deu resultado e as dores estão aumentando gradativamente. Então, começamos o tratamento dessa nossa paciente, no caso aqui,
E ela, na primeira sessão, ela volta, depois da primeira sessão, volta na segunda. E daí, senhora, como está? Nossa, doutor, piorou. Ficou pior. As dores ficaram mais intensas. Nossa, dá um desânimo, né, Jéssica? Sim. Aí eu falei para ela, fica tranquilo, fica tranquila. A senhora já vem com essas dores há muitos anos. Uma hora, falei para ela brincando assim, imagine que nós estamos numa sala escura e nós estamos tateando assim na parede, e daqui a pouco a gente bate no interruptor e acende a luz. E aí a dor desaparece, né? E ela ficou animada com aquilo. Eu falei, dona, não vou falar o nome dela porque é antiético, ela não é minha amiga tão íntima. Nós não falamos o nome de ninguém, a não ser que a pessoa nos autorize. E então eu disse para ela, quem sabe hoje nós acertamos no escuro aí, dá um tapa para lá, um tapa para cá, e nós bate no como que chama? Interruptor? O interruptor, e a luz acende. E as dores desaparecem. Então animei ela e levei ela na vida passada. E lá na vida passada ela começa a contar ela começa a narrar uma história que ela era um homem e que ela era extremamente agressiva com as pessoas. E ela tinha o prazer de bater nas pessoas até sangrar. Olha. E ela batia, não era escravo, mas eram funcionários. E ele era um homem muito radical. E ele batia. Ele narrava com lágrimas, com muita dor. Mas a dor não era dele, né? Então eu pergunto a ele, durante aquele processo ali, onde ele abre esse registro, eu pergunto a ela hoje, mulher, de quem são essas dores? E ela diz assim, doutor, as dores são desses espíritos que eu maltratei. Aí eu perguntei para ela, olhe agora para o seu entorno e veja onde estão os espíritos que enviam a ressonância da dor. E ela responde, eles estão imantados no meu magnetismo. 3 espíritos vingativos, Jefferson. Olha, que sofrimento. Dela e dos para espíritos. ambas as partes. Para ambas as partes. Então assim, eu quero que o nosso querido telespectador entenda, não há incorporação no nosso tratamento. Nós expandimos a mente a consciência da pessoa. A consciência é elástica, ela se expande e a pessoa consegue visualizar com o terceiro olho o que está no magnetismo. E estava magnetizado nela 3 espíritos vingativos. E incrível, Jefferson, que ela me mostrou, uma noite antes dela vir para a terapia, ela me mostrou a perna, levantou um pouco a saia e mostrou na coxa e na panturrilha vergões, assim como se ela tivesse apanhado a noite inteira. Olha só. E ela falou, doutor, minhas costas, se o senhor olhar, tem vergão que eu passo a mão e sinto. Aí pediu para levantar um pouquinho a blusa atrás e olhei, gente, eu fiquei pasmo, estarrecido. Vergões como se ela tivesse apanhado literalmente. Mas como que isso pode acontecer? Vejam bem, quando a pessoa está envolto em seu magnetismo por entidades obsessoras, quando ela dorme, ela tem que sair do corpo. Então é nessa hora que sai do corpo é que os espíritos agressivos e vingativos batem literalmente na pessoa. Mas há um chicote? Não, Jefferson, é ilusão da mente. Tudo mental. Tudo mental. Então na mente o espírito tem o chicote que ele batia. E agora os espíritos chicoteiam ela, agora a mulher. Olha só. A ponto de deixar vergões no corpo. E as dores nas articulações eram terríveis, porque quando ela saía do corpo, os espíritos esticavam ela. Olha. E tudo mental. Mas o corpo perispiritual trazia as informações da agressividade, e quando ela encaixava no corpo, ela trazia as dores do perispírito. E é isso que era o sofrimento físico dela. Esse era o sofrimento físico. Aí quando nós levamos esses espíritos a compreender o mal que eles estavam causando para eles mesmos, nós levamos eles na encarnação futura e eles puderam ver que eles estavam preparando um nascimento de paraplégicos. Olha. Porque o karma, se não é resolvido, ele é piorado. Sim.
Então, quando... Tem as consequências. Tem as consequências. E quando nós levamos esses espíritos em vidas futuras, eles desistem, então, da perseguição, e nós chamamos a cápsula de luz, encapsulamos eles e pedimos para que os trabalhadores da luz conduzem essas entidades para o tratamento espiritual. Então foi na segunda sessão desta paciente. Maravilha. E só pegando um gancho, Dr. Celso, é interessante desmistificar um pouco essa questão de uma crença muito forte, enraizada nas nossas mentes. O que acontece? Deus, ele é Deus de amor. Deus de amor. Então, através desse processo terapêutico, a gente pode realmente proporcionar isso aos pacientes e realmente ter as vidas transformadas. O problema é que assola a humanidade são essas crenças onde diz assim, puxa, se eu tenho esse sofrimento é porque Deus está me castigando, é porque eu fiz alguma coisa e estou pagando agora. Aquilo que nós falamos, Jefferson, sobre a terceirização, né? As pessoas terceirizam o problema e terceirizam uma solução. Muitas pessoas querem que Deus solucione o problema que eles têm que solucionar. Isso, não é verdade? É isso aí. E até onde nós entendemos, Deus só age nas nossas vidas quando as nossas forças acabam. Exato. Enquanto nós tivermos possibilidade e força, é nós que temos que fazer. Isso. Senão, seria muito fácil nós termos Deus como nosso empregado para resolver nossos problemas. Verdade. Agora, a pessoa faz delinquência em vidas passadas, maltrata as pessoas e aqui, então, ele vai para uma religião e quer que Deus resolva. Não é desta forma. A responsabilidade é pessoal, tanto pelos problemas quanto para a solução. Agora, Jefferson, interessante que quando essa pessoa ela vem na terceira sessão, ela, antes de eu perguntar, e daí, como está? Ela diz para mim, sorrindo, aleluia, doutor, uma semana sem nenhuma dor. Olha que bênção, maravilhoso, né? Maravilha. E aí, o que as pessoas precisam entender, que existe na mente coletiva uma ideia de tratamentos como esse, como se fosse algo de espiritismo. O espiritismo é uma coisa fantástica. O espiritismo científico é recomendado para as pessoas estudarem. Agora, o que as pessoas fazem de errado é nivelar o espiritismo com centro de macumba. Sim. Tem uma diferença muito grande. E o que é interessante é dizer que desde 1998 o Código Internacional de Doenças CID-10.44, o CID-10.44.3 diz ali no CID-10 que os problemas espirituais como doença da alma é reconhecido pela medicina. E é isso que nós praticamos no IPTH, uma medicina da alma, uma medicina emocional. E nós não limitamos a mente, como eu disse. Se o problema é de ordem emocional, nós vamos onde estão as emoções. Se é no ventre materno, nós vamos ao ventre materno, ressignificamos a gestação e a pessoa se liberta daquele peso. E agora, se o problema é espiritual de obsessor, da mesma forma, nós vibramos dentro de uma visão científica da ciência da mente, a ciência da alma estudada pela psicanálise sistêmica. Por isso que nós fizemos questão de falar, a nossa visão terapêutica, ela é sistêmica, né, Jefferson? Sim, é isso daí. Nós essa olhamos é a linha. Essa é a linhagem, né? Essa linhagem. Nós olhamos para o entorno da pessoa. Se o problema é emocional, o inconsciente nos leva ao emocional. Se o problema é espiritual, o inconsciente nos leva aonde está a raiz do problema. Jefferson, para acabar nosso programa, tem uma passagem bíblica que está no Evangelho de Marcos, dito por Jesus. Ele diz assim: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou tem que ser arrancada pela raiz. E é isso que nós fazemos com os nossos pacientes. Nós encontramos a árvore que não foi plantada pelo Pai Celestial e arrancamos pela raiz. Jefferson, e aí? O resultado acontece, as pessoas sentem que se você arranca a raiz de uma árvore, o que acontece? Ela seca, ela murcha, ela deixa de existir.
E assim são todas as doenças. Se não remover a raiz sustentadora da doença, ela vai e volta. É como um ioiô. Vamos embora, Jefferson? É isso aí. Acabou o nosso programa, né? Sim, acabou. Um tema bastante profundo, interessante, mas convidamos a todos para o próximo Conexão Alfa. Muito obrigado por hoje. Um grande abraço e se precisar de ajuda, conte com a gente.